Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, estamos juntos para mais um devocional matinal. Uma palavra diretamente do coração de Deus para o seu coração. Estamos meditando na série sobre a vida de José. Faça a diferença, não seja indiferente. Hoje, na nossa sétima parte, vamos apreciar o texto de Gênesis 41, versículos 50 a 52, que diz o seguinte: Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O interessante, como eu falei ontem, a vida de José mudou, a sorte de José mudou. Deus preparou todo o ambiente, todo o cenário e no tempo certo faz uma mudança fantástica na vida de José. Tira José da prisão para ser soberano, governador de todo o Egito. E a sorte de José muda mais uma vez. Ele agora é pai de 2 filhos, naquele período de fome, né? Antes de chegar a fome no Egito, no período ainda de abundância. E o interessante foi os nomes que ele dá a esses filhos. O primeiro, Manassés, e o segundo, Efraim. Os nomes com um significado fantástico. E a ordem que ele escolhe é outra coisa que a gente deve prestar atenção, merece a nossa atenção. O primeiro ele chama de Manassés porque ele diz: Deus me fez esquecer. E o segundo ele chama de Efraim porque diz: Deus me fez próspero. A primeira coisa que a gente vê, ele não fala assim: eu esqueci, eu prosperei. Ele fala: Deus me fez. Ou seja, José dá crédito a tudo na sua vida a Deus. Ele entende que Deus estava no controle da sua vida. Ele entende que ele era um instrumento de Deus naquela situação. Entende a soberania de Deus. E por isso ele fala: Deus me fez, Deus me fez. Você já prestou atenção às coisas que acontecem na sua vida? Você procura dar crédito a Deus? Você entende que essas circunstâncias acontecem com a permissão de Deus? José entendia que não era apenas a permissão de Deus, era a vontade soberana de Deus e que Deus tinha o melhor para ele. E por isso, como eu tenho repetido desde o início, José procurou extrair o melhor da situação e deu o melhor de si. E agora, nesse momento bonito do nascimento dos seus filhos, ele lembra-se de Deus. Ele diz: Deus me fez esquecer, Deus me fez próspero. E muito mais do que esse significado, veja a sequência. Primeiro ele fala: Deus me fez esquecer. E depois, Deus me fez próspero. Preste atenção nessa sequência. Muita gente não prospera, não muda, porque ainda vive no passado, não consegue esquecer. Vive trazendo à memória circunstâncias desagradáveis. Vive ainda remoendo angústias do passado. Ainda está com a alma amargurada, não conseguiu esquecer. Não é que Deus não quis, é que a pessoa não permitiu que Deus o fizesse esquecer. E aí fica o recado. Antes de ser próspero, nós precisamos resolver as questões pendentes lá do passado. Resolver aquelas questões que não foram resolvidas ou mal resolvidas. Precisamos aprender a esquecer. Não estou dizendo aqui uma amnésia, né? Esquecer do fato, mas esquecer da dor que aquilo causou. Olhando para a situação e ver apenas uma cicatriz e não mais uma enfermidade. Porque tem gente que ainda está com a ferida aberta, remoendo o passado.
E com certeza não vai prosperar, não vai crescer, porque a ordem é essa. Primeiro permitir que Deus faça esquecer e depois permitir que Deus faça prosperar. Talvez você não tenha prosperado porque ainda você não conseguiu esquecer aquela mágoa, aquela angústia. Então, permita-se ser curado. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus curar. Deixe Deus transformar essa ferida numa cicatriz, para que você olhe para a cicatriz e lembre da ferida, mas lembre que foi curada. Lembre como José, Deus me fez esquecer. E aí você pode dizer como José, Deus me fez prosperar. Antes de Efraim, vem Manassés. Não adianta tentar inverter a ordem, usufruir de Efraim primeiro, para depois resolver os problemas de Manassés. Não dá. A ordem de Deus é essa. Enquanto a gente não permitir um Manassés na nossa vida, Deus não vai permitir um Efraim na nossa vida. Enquanto não permitimos que Deus nos faça esquecer, Deus não vai nos fazer prosperar. Essa é a dica para você hoje. E José sabia muito bem o que estava falando. Lembre-se, primeiro ele deu crédito a Deus. Ele não disse, eu esqueci, eu prosperei. Deus me fez esquecer. Deus me fez prosperar. E a ordem é essa. Esqueça para prosperar. E não tente prosperar sem esquecer. Senão, essa prosperidade será fantasia, miragem, e não uma prosperidade verdadeira. Que Deus te abençoe grandemente. E mais uma vez, viva o dia de hoje como um verdadeiro milagre, pois ele o é. E se tem alguma coisa para resolver, não deixe para amanhã. Comece hoje. Peça ajuda de Deus, certo? Pai bondoso, como é bom a gente ler a Tua palavra e encontrar lições valiosas para a nossa vida. Olhando para a vida de José, cada vez ficamos surpresos com a atitude dele diante das circunstâncias, tanto adversas como benéficas. José é um exemplo vivo de que tu tens o controle de tudo na nossa vida e que tu queres o melhor para nós. E se alguma coisa que está acontecendo, que aos nossos olhos não é boa, é porque o Senhor quer que aprendamos alguma lição. Entra com providência na vida dos teus servos que ainda têm trazido no seu coração, na sua mente, na sua alma, lembranças amargas, dolorosas, cicatrizes, ou na realidade feridas que ainda não foram cicatrizadas. Como tu fizeste com José, os faz esquecer, para depois os fazerem prosperar. Cura por completo, derrama do bálsamo do teu Santo Espírito na vida de cada um. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Mais uma vez eu peço encarecidamente, acesse o link, dê uma curtida, faça um comentário, compartilhe com seus amigos, peça que eles também inscrevam, se curtam e compartilhem. Que Deus te abençoe grandemente.